Aviso do criador da história, aviso para todos vocês que ia falar que tá essa história, às vezes eu vou dar uma pausa para poder postar outras histórias de que eu tô a fim de trazer. Episódio 50, a derrota mais dolorosa. Bulbasaur e o caminho do Vale Perdido. A enorme cidade de Vermilion finalmente estava diante deles. Prédios altos, ruas movimentadas, lojas lotadas, treinadores andando para todos os lados e Pokémon por toda parte. Diferente das cidades menores, aquela parecia viva o tempo inteiro. Butterfree voava acima do grupo admirando tudo. Shellder espiava da Pokébola quando Lyra abria de vez em quando. Electabuzz, por ser maior, seguia guardado por enquanto. Bulbasaur caminhava ao lado dela normalmente. Noah carregava cuidadosamente o ovo encontrado no dia anterior. O grupo atravessou os enormes portões da cidade e quase imediatamente viu a primeira parada obrigatória, Centro Pokémon. Alguns minutos depois, Chansey já corria de um lado para o outro enquanto os Pokémon descansavam. Lyra se jogou numa cadeira. Noah também. Butterfree pousou cansada na mesa. Bulbasaur subiu numa cadeira e Shellder descansava ao lado. Electabuzz estava sentado perto da janela observando a cidade. Lyra abriu um sorriso. Ah, cama. Noah segurava o ovo cuidadosamente. Silêncio. Ele olhava estranho pro ovo. Muito estranho. Lyra percebeu. HM? Noah piscou. Eu tava pensando, como ele foi parar sozinho naquela estrada? Silêncio. O grupo ficou quieto alguns segundos. Porque era uma boa pergunta. Alguns minutos depois, após os Pokémon terminarem o tratamento, veio a segunda parada, Pokémon. E aí começou o caos normal. Lyra comprou poções. Super poções. Antídotos. Comida Pokémon. Noah pegou itens pro ovo. Butterfree ficou olhando doces. Bulbasaur encontrou sementes. Shellder ficou olhando itens brilhantes sem motivo nenhum. E Electabuzz? Electabuzz encontrou uma seção inteira de itens elétricos e simplesmente desapareceu. 5 minutos depois, Lyra encontrou Electabuzz encarando uma máquina elétrica enorme como se tivesse encontrado um tesouro lendário. Electabuzz! Pequenas faíscas felizes surgiram. Noah ficou olhando. Ele é basicamente um Pikachu gigante. Depois das compras, Noah decidiu ligar imediatamente para o Professor Carvalho. Alguns minutos depois estavam numa cabine de chamada do Centro Pokémon. A tela ligou lentamente. E o professor apareceu. Noah? Lyra? Ah! Vocês cresceram bastante desde a última vez. Butterfree voou animada. Bulbasaur levantou as vinhas. Shellder saiu da concha. Electabuzz cruzou os braços fingindo não ligar. Noah aproximou o ovo. Professor, encontramos isso. Silêncio. Carvalho piscou. Aproximou o rosto. Piscou outra vez. Depois arregalou os olhos. Espera. Espera. Vira um pouco. Mais. Mais. Silêncio absoluto. O professor congelou. Noah arregalou os olhos. Lyra arregalou os olhos. O quê? Carvalho coçou a cabeça. Curioso, muito curioso. Esse parece ser um ovo de pinsir. Silêncio. Noah arregalou os olhos. Pinsir. Carvalho continuou observando. Mas não faz sentido estar sozinho. Pinsir normalmente protegem território e cuidam dos ovos com muito cuidado. Algo aconteceu. Talvez ele tenha se separado. Talvez alguém tenha abandonado. Talvez. Silêncio. Noah olhou pro ovo lentamente. O ovo mexeu bem devagar. E Noah sorriu pequeno. Tudo bem. Então eu vou cuidar dele. Carvalho sorriu. He. Acho que ele encontrou a pessoa certa. Depois da chamada terminar, Lyra olhou pela janela. Bem longe, uma enorme construção podia ser vista. O ginásio elétrico. Silêncio absoluto.
Electabuzz virou lentamente. Pequenas faíscas apareceram. Bulbasaur olhou também. Silêncio. E então caminhou para frente. Lentamente virou. Olhou diretamente para Lyra. Silêncio maior ainda. Lyra piscou. HM? Bulbasaur bateu no peito. Depois apontou pro ginásio. Depois apontou para si mesmo. Silêncio. Noah arregalou os olhos. Ah não. Lyra congelou. Porque entendeu imediatamente. Bulbasaur queria lutar. Não só lutar. Queria ser o principal Pokémon. Queria vencer. Algumas horas depois, os portões do ginásio se abriram. O enorme campo brilhava com luzes elétricas. Plataformas metálicas. Cabos gigantes. Descargas elétricas atravessavam paredes. E no outro lado surgiu o líder do ginásio. Um homem enorme. Confiante. Ao lado dele. Raichu. Silêncio absoluto. Bulbasaur avançou até frente imediatamente. Lyra regalou os olhos. Bulbasaur. Ele olhou firme. Determinado. Não tinha medo. O juiz levantou a bandeira. Batalha iniciada. Bulbasaur atacou primeiro. Vinivip avançou extremamente rápido. Raichu desviou. Razor Leaf. Raichu desviou outra vez. Quick Attack atravessou o campo inteiro. Bum! Bulbasaur deslizou no chão. Levantou imediatamente. Tackle. Vinivip. Razor Leaf. Um ataque atrás do outro. A multidão começou a vibrar. Bulbasaur estava indo bem. Muito bem. Electabuzz observava sério. Butterfree voava preocupada. Shellder espiava da Pokébula. Noah segurava o ovo nervoso. E então? Raichu sorriu. Pequenas faíscas surgiram. Thunderbolt. Boom! O campo inteiro explodiu em luz. Bulbasaur atravessou fumaça. Caiu no chão. Levantou tremendo. Respirava pesado. Mas ainda levantou. Lyra regalou os olhos. Bulbasaur! Volta! Silêncio. Bulbasaur não voltou. Lentamente levantou. Uma vez mais. Depois outra. Olhou pro Raichu. E avançou novamente. Vinivip. Tackle. Razor Leaf. Mas agora, estava cansado. Muito cansado. Thunder Punch. Boom! Bulbasaur caiu. Silêncio absoluto. Tentou levantar. Caiu. Tentou outra vez. Caiu novamente. Silêncio maior ainda. O juiz levantou a bandeira. Bulbasaur incapaz de continuar. Vitória do Raichu. Silêncio. Total silêncio. Bulbasaur ficou imóvel olhando o chão. Lyra correu imediatamente. Ajoelhou. Você foi incrível. Silêncio. Bulbasaur não olhou. Não falou. Não levantou as vinhas. Só abaixou a cabeça. Naquela noite no centro Pokémon ele ficou em silêncio. Não comeu muito. Não brincou. Não treinou com os outros. Só olhava pela janela. E no dia seguinte, começou. Treino. Vinivip. Razor Leaf. Corrida. Saltos. Treino. 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 Sem parar. Lyra tentou conversar. Noah tentou conversar. Butterfree tentou. Shellder tentou. Electabuzz observava em silêncio. Mas Bulbasaur continuava. Dias passaram. Ele treinava até cair. Levantava. Continuava. Até que naquela noite Lyra finalmente segurou ele. Para! Silêncio absoluto. Bulbasaur congelou. Lyra olhava preocupada.
Você não precisa fazer isso sozinho. Silêncio. Bulbasaur virou lentamente. E pela primeira vez, parecia triste. Muito triste. Ele abaixou a cabeça. Depois caminhou. Devagar. Entrou na escuridão. E desapareceu. Horas depois, floresta. Silêncio. Bulbasaur caminhava sozinho. Cabisbaixo. Cansado. Sem rumo. Até ouvir passos. Toque. 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 Silêncio absoluto. Ele levantou lentamente. Um Bulbasaur apareceu. Depois outro. Depois outro. Depois outro. Uma fila inteira. Todos caminhando na mesma direção. Bulbasaur piscou. Confuso. O primeiro Bulbasaur virou. Olhou para ele. Depois sorriu. E fez sinal com a cabeça. Como se dissesse: vem. Silêncio absoluto. Bulbasaur olhou. Piscou. E começou a seguir. A câmera subiu lentamente mostrando a floresta gigantesca. E ao longe, escondido entre árvores e montanhas, um vale enorme podia ser visto. O Vale dos Bulbasaurs.